Bom dia, Sensei Warner. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Talvez hoje pratica meio português. Muito calor aí? Aqui sim, Ah, cerca 30 graus. 30 graus, 30 graus. É, eu essa semana acompanhei um jogo aí, né, do Mundial nos Estados Unidos e o pessoal Bom tava dia, bom reclamando, tava dia. bem quente, né? Pessoal, vamos aguardar um pouquinho até o restante da turma entrar. Aí a gente logo inicia a nossa aula com o nosso querido Reverendo Warner.
Bom, pessoal, acho que a gente já vai iniciando. Já são quase 9h10. A gente pode já passando a palavra para o Reverendo Warner, para que ele possa fazer a- as palavras dele aí desse mês, né? A aula dele desse mês. Então, Reverendo Warner, por favor, vamos começar. Bom dia, bom dia. Ao início, Odamuku 3 vezes, por favor. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Vou compartilhar minha tela. Então, vamos fazer juntos essa dedicação para nossas sessões de estudo. Ao iniciarmos este estudo e discussão sobre a sabedoria do Buda, que possamos saudar os sempre presentes Buda Shakyamuni e as divindades protetoras que prometeram encorajar todos aqueles que buscam a iluminação do Buda. Que possamos trabalhar juntos para superar as fontes de desespero e sofrimento e tratar não apenas os sintomas, mas as causas profundas que dão origem a toda a violência e ansiedade no mundo hoje. Que possamos conhecer o poder da generosidade e a integridade da paciência. Que as ervas daninas sufocantes de ganância, raiva, medo, ignorância, mesquinhez e arrogância sejam arrancadas de nossos corações e as sementes perfumadas de bondade amorosa, compaixão, alegria altruísta, sabedoria, caridade e tranquilidade sejam plantadas em seu lugar. Que os méritos que acumulamos como a oferta de nosso trabalho sejam distribuídos entre todos os seres vivos e com nós todos os outros seres vivos alcançamos a iluminação do Buda. Namu Myoho Renge Kyo. Hoje gostaria de falar sobre prática. Acho que em nosso workshop em agosto vamos falar muito sobre prática. E enquanto estudo português, acho que aprendo muito sobre a prática. Por exemplo, agora é pouco difícil para mim por falar português. Não gosto de fazer erros, mas acho que devo tentar. Okay. Então, vamos novamente compartilhar minha tela. Okay, here. Então, escrevi algumas palavras sobre a prática. Gostaria de falar sobre os ensinamentos, os primeiros ensinamentos do Buda. Hoje vou falar sobre os Four Noble Truths, ensinamento, quatro nobres verdades. Depois vou falar sobre os preceitos e as perfeições do Bodhisattva, as 6 perfeições do Bodhisattva. Então, uso muitas perguntas de pessoas que praticam o budismo Nichiren sobre os ensinamentos anteriores e mais conhecidos do Buda, como as 4 nobres verdades, preceitos e as 6 perfeições de Bodhisattva. O principal sutra em nossa prática é o Sutra de Lotus e usamos os ensinamentos de nosso fundador, Nichiren Shonin, para nos ajudar a entender o que o Buda nos mostra no Sutra de Lotus.
As pessoas que leem o Sutra de Lotus muitas vezes se perguntam o que fazer com ele. O próprio Sutra ensina que é difícil acreditar e entender, mas acredito que há outra razão pela qual é difícil para as pessoas de culturas europeias reconhecerem o que está lá. Nossa cultura é dominada pelo cristianismo, o judaísmo e o islamismo também contribuem, mas todas essas três religiões são fortemente baseadas em regras. Na minha opinião, quando as pessoas seguem uma religião, elas estão seguindo as regras dessa religião. Esta é uma fonte de conflito entre as religiões. As pessoas querem que as outras sigam suas regras e tentem mudar seu comportamento, às vezes por meio de persuasão e outras vezes por meio de violência. Às vezes as pessoas percebem que as regras de sua religião estão erradas e querem procurar regras melhores maneiras de viver uma vida boa. Com isso em mente, lemos o Sutra de Lotus e depois nos perguntamos onde estão as regras, onde estão os mandamentos. Nichiren Shonin nos ensina que os dois capítulos mais importantes do Sutra de Lotus são o capítulo 2 e o capítulo 16. No capítulo 2, o Buda declara que tudo o que ele havia ensinado até então era falho e o que ele ainda não havia dado seu verdadeiro ensinamento. Esses ensinamentos falhos incluíam as 4 nobres verdades, todos os preceitos, ensinamentos sobre impermanência, reencarnação e até mesmo as 6 perfeições dos Bodhisattvas. Em sua resposta à minha senhora freira, mãe de Senhor Ueno, Nichiren compara esses primeiros ensinamentos, o que ela chama de ensinamentos expedientes, andaime, que é usado para construir uma torre. O andaime é construído para que a torre possa ser construída. Assim que a torre for concluída, o andaime será demolido. A implicação aqui é que, uma vez que tenhamos os verdadeiros ensinamentos do Buda, não precisamos mais dos ensinamentos expedientes. O capítulo 16 fornece os verdadeiros ensinamentos. A primeira é que todos os seres vivos vão se tornar Budas. A segunda é que existe uma Buda Shakyamuni sempre presente, que está conosco desde o passado mais profundo e vai permanecer conosco no futuro mais distante. É que essa Buda está sempre trabalhando para levar todos os seres vivos à iluminação. O capítulo 17 continua nos dizendo que, se tivermos fé neste Buda sempre presente, mesmo por um tempo tão curto quanto o necessário para piscar os olhos, essa fé vai trazer mais benefícios do que 5 de 6 perfeições de um Bodhisattva. Agora podemos perguntar, o que fazemos com todos esses ensinamentos expedientes? Devemos começar a quebrar todas as regras que o Buda deu anteriormente? Acho que não. Em vez disso, acho que há uma maneira de olhar para esses ensinamentos anteriores de maneira diferente, à luz do Sutra de Lotus. No capítulo 16, o Buda diz que ele vê o mundo como ele é, como o mundo em que os seres vivos não têm nascimento nem morte, como o mundo em que o Buda não aparece nem desaparece, não a maneira como os seres vivos veem o mundo. Acredito que, quando vemos as limitações desses ensinamentos anteriores, há uma maneira de transformá-los para nos ajudar a ver o mundo como ele é, em vez de dividir o mundo em pessoas que seguimos as regras e pessoas que não o fazem. Porque quero que isso seja breve, hoje só quero falar sobre as 4 nobres verdades. Mais tarde, podemos falar sobre os preceitos e as 6 perfeições dos Bodhisattvas. Isso vai deixar tempo para perguntas e discussões. Aqui então as 4 nobres verdades. O sofrimento existe, há uma causa do sofrimento, há um fim para o sofrimento. O caminho para acabar com o sofrimento é através do nobre caminho octuplo.
vista correcta, pensamiento correcto, discurso correcto, ação correcta, meios de subsistencia correctos, esforço correto, atenção plena correta, meditação correta. A primeira coisa que podemos notar é que, à luz do que o Buda disse no capítulo 16 sobre como ele vê o mundo como ele é, todos esses corretos no nobre caminho octuplo não são tanto sobre correto e errado, mas sobre realidade e ilusão. Vamos falar mais sobre isso quando chegarmos aos preceitos. Mas se, por exemplo, seu discurso não estiver certo, se você tiver que mentir sobre o que está fazendo, se tiver que enganar as pessoas para levá-las a fazer o que você quer, você não vê o mundo como ele é. Essa ilusão, essa percepção errônea é a fonte de sofrimento. Mas mesmo esse foco do sofrimento é suspeito. No capítulo 2, a Buda diz que quando ele se iluminou, ele sabia que os seres vivos estavam muito absorvidos em seu próprio sofrimento. Então, ele lhes deu expedientes para movê-los em direção ao verdadeiro ensinamento. Essas verdades sobre o sofrimento permitem que as pessoas permaneçam focadas em seu próprio sofrimento e acabar com seu próprio sofrimento. Mas eles também dão a ideia de que o sofrimento é errado, especialmente na terceira verdade sobre o fim do sofrimento. Essa verdade é importante, pois sem ela não havia razão para fazer nada sobre o sofrimento. Mas acho que o verdadeiro fim do sofrimento é aprender a ver o sofrimento de maneira diferente, tanto como uma forma de nos mostrar como beneficiar os outros, quanto como uma forma de saber quando não estamos vendo o mundo como ele é. Como gosto de dizer, quando você pisa em um prego, você não sente dor na mão. No capítulo 7, o Buda conta a história de um guia, ou seja, ele mesmo, conduzindo um grupo de viajantes através de um deserto até uma cidade de tesouros, significando iluminação. No caminho, as pessoas ficam desanimadas com a dificuldade da jornada, então o guia cria uma ilusão para elas, uma cidade mágica no meio do deserto, onde as pessoas podem ter todos os seus desejos atendidos. Então, depois de um tempo, o guia faz a cidade desaparecer. Ele os coloca de volta naquele deserto inóspito para que continuem sua jornada. Em outras palavras, ele os faz sofrer. É importante ver aqui que a maneira como ele os faz sofrer é removendo sua ilusão, fazendo-os ver a realidade de sua situação e o que é necessário para melhorá-la. Isso nos mostra como ver o sofrimento de maneira diferente. Em vez de algo que nos paralisa e isola, algo de que precisamos nos livrar, o sofrimento pode ser útil, pode nos motivar a nos tornarmos iluminados. A segunda nobre verdade é geralmente ensinada como uma explicação adicional. Existe uma causa de sofrimento, e essa causa é o desejo. As pessoas às vezes acreditam que isso significa que, se paramos de desejar coisas, paramos de sofrer. É muito difícil parar de querer coisas. Somos seres humanos. Precisamos de ar, água, comida e abrigo. Precisamos da presença do amor de outras pessoas. Algumas pessoas tentam parar de querer coisas. Elas se isolam de outras pessoas, até mesmo de comida e abrigo, e acham que isso os vai fazer felizes. Não funciona. Acredito que a segunda nobre verdade nos mostra a conexão entre desejo e sofrimento. Quando perdemos alguém próximo a nós, um pai, um irmão, uma irmã, um amigo, a dor pode ser avassaladora. Mas a dor não existe quando alguém que não conhecemos morre. A conexão com eles é muito fraca.
Nossa dor nos mostra a quão próxima essa pessoa estava de nós. Há ainda outra maneira de pensar sobre o desejo. É nosso desejo que as coisas sejam diferentes do que são. Quando não conseguimos o que queremos, sofremos. Nós nos recusamos a aceitar o que está acontecendo e lutamos para torná-lo diferente. Às vezes, essa luta é inútil, como querer que as coisas sejam do jeito que costumavam ser. Às vezes, essa luta é importante, como querer que as coisas sejam do jeito que podem ser. Muitas vezes é difícil dizer a diferença, difícil saber quando devemos trabalhar para mudar as coisas que podemos e quando precisamos aceitar coisas que não podemos mudar. As 4 nobres verdades podem parecer instruções sobre como ser feliz, sobre como parar de sofrer, mas são limitadas. Podem nos levar a nos importar apenas com o nosso próprio sofrimento ou a estado de intenso próprio iluminado, em que acreditamos que seremos felizes e ajudarmos outros seres a sofrer menos. Pior ainda, podem reforçar nosso medo do sofrimento ou nos dar a expectativa irreal de que podemos ser felizes o tempo todo, de que podemos viver em um mundo onde o sofrimento não existe. Isso nos traz de volta ao capítulo 16, onde o Buda diz que vê o mundo como ele é. Não é um mundo de estrutura e regras, onde nada realmente muda além de pessoas se movendo dentro das regras. É um mundo diferente de qualquer época que veio antes dele, mas que vai continuar se transformando em algo que talvez não sejamos capazes de reconhecer. Mas é um mundo em que todos participamos, em que todos contribuímos, em que todos nos estamos ajudando uns aos outros a nos tornar seres iluminados. No próximo mês vou falar sobre preceitos. Então, na conferência em agosto, podemos falar sobre bodhisattvas e as 6 perfeições. Espero ver todos vocês em São Paulo em agosto, mas por enquanto vou ter prazer em responder a quaisquer perguntas ou comentários. Obrigado. Muito obrigado, Sensei Warner. Então, aí, pessoal, agora vocês podem ficar à vontade para perguntar, né? Podem usar o chat, pode abrir também o microfone. Podem fazer da maneira como vocês acharem que fica mais fácil aí. O Leandro queria falar alguma coisa? Abrir o microfone. Bom dia, Sensei. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bom, né? Eu queria que eu gostaria, né, que o reverendo Warner discorresse um pouco mais sobre o sofrimento, né, que eu vejo, em vez de ser algo eliminado a todo custo, ele nos é apresentado no texto, né, como um professor que vem nos mostrando que a gente está em descompasso com a realidade, com o nosso dia a dia. Eu queria que ele explicasse um pouco melhor sobre isso. Sobre o sofrimento. Isso, como que Sim, a gente não, nós não vamos eliminar, a gente não consegue eliminar ele do nosso dia a dia, né? Como que ele consegue nos ensinar? Porque nós estamos todo dia trabalhando, né, para ser uma pessoa melhor, desapego, mas isso é uma prova constante de que somos um ser humano e a gente está sempre sendo colocado à prova. Então,
A gente vai estar sempre sofrendo? Sim. I'm going to answer in English just because my Portuguese isn't good enough. But I think that there's two ways that we face suffering. One is we face it within ourselves, and we face it in the world around us. I'll stop there. Sorry. Talvez vou tentar falar em português. Acho que há duas maneiras em que nós encontramos sofrimento em si mesmo e em mundo. Okay? Em mundo é difícil de, I want to say face, to see suffering. É difícil encontrar sofrimento. When we look at it, we want to look away. We don't want to see it. We don't want to acknowledge it. And this is, I think, part of the importance of the First Noble Truth is to say that suffering exists. We can't deny it. We can't say that it's something that is not happening. So I'm going to stick in English here because I'm having to think about what I want to say and think about. Okay. Okay. Então, ele falou que o sofrimento ele existe, né? Então, parte do ensinamento das quatro nobres verdades sobre o sofrimento é justamente para fazer com que a gente perceba que o sofrimento existe, porque muitas vezes a gente não quer encarar ele, né? Não quer ver, não quer perceber, né? Que ele existe de verdade. Okay. It's easier to look away than to see the suffering that's in front of us. And a gente olha para os outros, a gente tenta olhar para os outros lados, né? Desviar a atenção do sofrimento, né? Right. So in that sense, the suffering is an indication to us that there is something that we can do. And sometimes there's nothing that we can do, but other than to be present for it. I have many friends who will come to me with problems and they don't want things to be fixed. They just want to be heard. They just want to have the suffering seen. They want to have they want to have somebody present for what they are experiencing. Então, ele falou que é importante a gente saber, né, da existência do sofrimento, que o sofrimento existe. Então, por exemplo, ele tem alguns amigos que conversam com ele sobre os sofrimentos deles, mas na verdade eles não querem realmente que os sofrimentos sejam resolvidos, né? Eles só querem ser ouvidos, né? Só querem conversar, né, a respeito desse sofrimento. Né? Right. But when there are things that we can do, if there's a chance, like, hold a door open for somebody, if there's somebody who needs help, if there's somebody who is sick that you can help cure, if there's somebody who's looking for a job, you can give them a tip on finding a job, then by all means help with that suffering where we can. O que a gente pode fazer é deixar uma porta aberta para essas pessoas, né? Às vezes as pessoas estão sofrendo, né, por motivos diversos, né? Então a gente deixa essa porta aberta, como ele falou, né? Para escutar elas. So that's like the suffering we see in the world around us, and the suffering we see inside us. Uma coisa diferente. So we can do the same thing with the suffering inside us. We see that we're suffering, and then we say, "Oh, it's not bad. It's okay. It's not bad." We act like it doesn't exist. Então, isso, quando ele falou, é quando se trata os sofrimentos das pessoas, das outras, né? Mas quando se trata do nosso próprio sofrimento, às vezes também a gente trata como se o sofrimento não existisse. But this is what I meant about when you step on a nail, it doesn't hurt your hand. That the suffering that we feel, we can use as an indication that we're not seeing things for what they are. That it's something that we need to address. It's something that we need to work with, and not just distract ourselves from it and act like it's not there. Então, o sofrimento, ele mostra pra gente que tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa que a gente precisa fazer a respeito. Então, por isso que ele deu o exemplo do prego, né? Do prego que se pisa no prego e dói a mão, né? Porque às vezes a gente tenta se distrair dos sofrimentos, mas o sofrimento mostra que tem alguma coisa que precisa ser feita, né? And there may be ways in which we're suffering that truly aren't important. One example, I used to be a runner. I used to run marathons. And when you run, things hurt. There's always something that hurts. But you have to learn what is this thing that hurts that will stop hurting,
soon? And what is this thing that hurts that means I've got to stop right now and do something about it? Então, por ele deu um exemplo, né, que ele corria maratonas, né? Então, durante a corrida, né, você sente várias dores, né? Então, vários sofrimentos, né, dores, né? Então, você pode saber, né, perceber que tipo de dor que você está sentindo, né? Se é uma dor que logo vai passar ou se é uma dor que você precisa parar de correr, né? So part of learning about suffering is learning about these different kinds of suffering that we have, and paying attention to them and looking at them and giving them the attention they deserve, and trying to understand what is it that is telling, what do I need to listen to, what do I need to work with here, and then how do I need to think about addressing these things that are presenting themselves to me. Então, a gente tem que saber identificar, né, esses tipos de sofrimentos, né? E olhar para eles e ver o que que eles estão querendo dizer para a gente, né? Então, se são sofrimentos que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, a gente precisa enxergar os sofrimentos pelo que eles são mesmo. And the worst thing that suffering does to us, though, especially suffering like grief or sickness, is it makes us feel like we are the only people who are experiencing this right now. There's nobody else in the world who can experience what I'm experiencing right now. It's a grief and Grief. I forgot. no, the other grief. one. Yeah, Grief. I forgot what. Ok, tá, ok. Grief is funny. Yeah. Ok, então, ele falou que tem alguns sentimentos, né, que, por exemplo, fazem com que a gente sinta, ele citou, por exemplo, o luto, né, e sentimentos de tristeza, assim, que fazem com que a gente se sinta como se fossem as únicas pessoas da Terra que estivessem sofrendo aquilo, né? But because we are human beings and because other people in the world are human beings, everybody feels exactly the same thing that we feel. So when there's something that we feel, we have to know that other people are feeling this as well. There was something that Sharon wrote about how it's good to suffer when we are younger, because then it's easier to deal with the suffering. But what suffering really does is brings us compassion, because it lets us see what other people are going through as well, and will help us to address their suffering. Então, ele falou que, mas na verdade, todas as pessoas sofrem das mesmas coisas, porque todo mundo é ser humano, né? Então, ele falou que é importante, então, a gente saber dos sofrimentos, entender os sofrimentos, porque aí a gente consegue entender também o que as outras pessoas estão passando. Ok. Sensei, mas assim, existe uma linha tênue em ser alienado ao sofrimento alheio e priorizar o seu sofrimento. Então, onde que começa e termina que a gente acaba absorvendo um sofrimento de uma esposa, de um filho, é, que a gente tem sentimentos. E onde que a gente não ser alienado, né? Ou a gente está aqui para não sofrer, mas onde que a gente estabelece essa questão de não ser alienado ao sofrimento do próximo, né? Uh, I don't think I understood all of that, but okay. He said that because there is our suffering and the Right. suffering of the others, and sometimes we cannot divide very well others and Yes. ourselves, so we absorb Yes. the suffering from others. Right. So it's very difficult to know which one is more important, our suffering or other sufferings. So how do we do? Well, I thought he said something very important there. It's the same. It's the same suffering, because especially when we see somebody who's dear to us, a brother, a wife, a child who is suffering, we suffer because of that also. And so it's difficult in that moment to know, am I really trying to fix my suffering, or am I trying to fix the suffering of the other person? But I'm trying to stop all the suffering. And there may be a case like, if somebody's cut themselves and you need to help them to fix a wound, then yes, certainly go and help with that. But it may be to just get them to understand, because there's a tie between fear and suffering, and maybe I should stop there so you can translate. There's a connection between fear and suffering.
Ele falou que muitas vezes esses sofrimentos, né, são os mesmos, né? Porque, principalmente quando a gente fala de pessoas que são queridas pra gente, né, filhos, pais, irmãos, né, pessoas próximas, porque a outra pessoa sofre, a gente sofre junto, né? Então, se resolver o sofrimento da outra pessoa, resolve o nosso também, né? Então a gente acaba se tratando de um único sofrimento, né? Não dá para dividir. Mas só que algumas vezes, tipo, por exemplo, quando alguém vai lá e se corta, né? Você vai lá e resolve o problema da pessoa, né? Então, são situações diferentes aí, né? Ok. But yeah, I think there is a connection between suffering and fear, because fear, when we're suffering, we can feel like it's going to be like this forever. There's nothing. This is never going to change. It's awful right now, and it's going to be terrible forever. And sometimes this is like when I'm running. It's like I know this pain is happening now. If I keep going for another mile, it will go away. Or this is what I need to do to address this suffering. I need to change my gait, or I need to change how I'm operating. And then certainly, like if somebody is suffering and they are afraid, then to come in with some kind of compassion and fearlessness, like chapter 25 says, compassion is the antidote to fear. So to be able to be present and to be compassionate, do what we can to fix whatever is causing the suffering. There may be nothing we can do, but if there's things we can do, certainly let's do them. But this is going to address not only the suffering of the person in front of us, but our own suffering as well. The whole suffering. Então, assim, a gente precisa diferenciar também o sofrimento do medo, né? Porque o sofrimento é uma coisa, mas medo, às vezes, a gente pensa que porque a gente está sofrendo, a gente vai ficar sofrendo para sempre. Então, isso é medo. E, por exemplo, quando tá correndo, tem dores que você sabe que acontece e que vai passar, né? Então, não precisa ter medo, né? É só um sofrimento que a gente passa por ele, né? O capítulo 25 fala, né, do Sutta do Lótus fala a respeito da compaixão, né? Então, a compaixão sendo como se fosse um antídoto para o medo, né? Então, a gente cultiva a compaixão para entender, né? Para resolver a questão do sofrimento como um todo, do medo, né? Como um todo. Ok. Espero que esse ajuda. Ah, tem uma outra questão aqui, Kenny? que é a respeito da doença, né? Como superar a doença, né? A questão da doença que causa tanta dor, né? So, suffering that comes from sickness. Sickness. This is another one of the Buddha's teachings, and this is the teaching that supposedly got him out of the palace and on the way to becoming enlightened. Is that all beings experience suffering? All beings get sick. All beings get old, and all beings die. Go ahead, I'm sorry. Então, isso também faz parte de dos ensinamentos do Buda, né? Todos os seres ficam doentes, envelhecem e morrem, né? Eventualmente, né? Right. So the sickness is a part of suffering. This is something we all have. This is something, which is not to say we shouldn't do anything about it. I mean, if you can help to cure somebody who is sick, or help cure yourself from your sickness, then this is important to do. Sometimes, like sickness, like suffering, we can deny. We can say, I'm not really sick. I don't want to do anything about it. And then that that will just increase it, or that will make it so that there's nothing that can be done about the sickness. And there may be sickness that we can't do anything about, which I'm learning about lately. But this is, you're right. It does cause pain. It does cause agony. But and there's also a question of who do you let know about your sickness, because there's sometimes people don't want other people to know how sick they are, what condition that they're in. But what that can do is that can make it impossible for people who want to help, because they don't know that you need help. And sometimes sickness can just be a time when it is teaching us how connected we are with other people, and gives us an opportunity to let other people help us, instead of us being the ones who are helping other people. Tá. Bom, então, a doença é uma coisa também que, como o Buda falou, todo mundo tem, né? Todo mundo sente. Mas só que não é porque
é uma coisa que todo mundo sente que a gente não precisa fazer nada, né, a respeito, né? Então, se a gente pode curar a doença, a gente vai lá e cura, né? A gente pode ajudar outra pessoa a curar a doença, a gente vai lá e ajuda ela a se curar também. Acontece que algumas vezes as pessoas elas não sabem que elas estão doentes, né? Ou elas sabem que estão doentes, mas não querem fazer nada a respeito, né? Então ficam ignorando, né, aquilo. Então, o que a gente pode fazer, né, desses casos é, claro, primeira coisa, a gente tem que estar consciente, né, a respeito da doença, seja principalmente a nossa própria, né, mas quando as outras pessoas elas estão doentes, a gente pode ajudar elas, né, para elas fazerem alguma coisa, né. And there may be learning how to deal. I mean, there's probably people in this group who practice medicine who are used to addressing sicknesses, and this way of practicing has come from centuries of people wanting to learn about sickness, about wanting to learn how bodies work, about wanting to learn the reality of how we can become healthy when we're sick. But so to be able to apply those when we know them, or to think about what to do in cases when somebody gets sick. I think this is another part where this can teach us about suffering as well, which somewhat gets to the second question about how do we face suffering. I'll let you translate that, and then I'll try to get to the second question. Então, ele falou que talvez algumas pessoas daqui, né, sabem alguma coisa sobre como curar as doenças, né? Então, o que a gente tem que fazer, nessa questão, é a gente procurar, né, essas coisas que fazem como a gente se sentir melhor, como a gente se curar, né? A resolver esse problema, né? E aí ele gostaria também já de falar a respeito da segunda pergunta, né? Que o autoconhecimento é a melhor maneira de encarar o sofrimento. Tá, ok. Right. So one thing that might help with facing suffering is, first of all, don't turn away. I mean, I love this in kata faith, the way of facing something is looking at it and regarding it. And something else that might help is to start to ask the question, what is it trying to teach me? The Buddha talks about how, or bodhisattvas take many different forms, and the Buddha is constantly trying to teach us. I think that even with suffering, there is something the Buddha is trying to teach us. That makes sense. Ok. Let me, Então, uma coisa que ajuda quando a gente enfrenta o sofrimento, né, é a gente não olhar, não tentar desviar, né, a nossa atenção, é olhar diretamente para ele. E aí a gente tentar fazer uma pergunta, né? Como que isso está tentando me ajudar, né? Porque ah, o Budas e Bodhisattvas eles se manifestam de várias formas, né? E eles usam de várias formas para nos ajudar, mesmo que seja através do sofrimento. Ok. which it's very hard because there's some sufferings that are so intense that we can lose our ability to think, that we start just reacting to things. But I think just developing that resolve, and it gets back to fear. I think there's something else that is part of our Christian culture, is this belief that we're being tested somehow, and that if we fail the test, then we go off to some horrible place. We pass the test, we go off to some good place. Instead of what I believe the Buddha teaches us is that as bodhisattvas, we chose to come into this world. We chose to come in and face all of these difficulties that we're facing. And we will face them as best we can with the help that we have from other bodhisattvas, other beings who are helping us. And then once this life ends, once this body falls apart, then we are going to go on to something else. There's something else that we're going to pick up after. This body is not the end of the story. There's more that comes after this. Ok. Então, ele falou que é difícil porque às vezes alguns sofrimentos eles são muito intensos, né? E a gente acaba por perder a nossa habilidade de pensar. A gente só reage, né? A gente não consegue desenvolver melhor ou resolver e pôr um fim nele, né?
Então, ele falou que parte da nossa cultura cristã é que, às vezes, as pessoas pensam que a gente está sendo testado de alguma maneira, né? E que se a gente falhar, né, não passar nesse teste, a gente vai ir para algum lugar ruim, né, depois da morte. Mas só que nos ensinamentos budistas a gente aprende que, ah, mesmo através dos sofrimentos, né, a gente pode estar recebendo ensinamentos de Budas e Bodhisattvas, né? Então a gente pode se desenvolver, né? E desfrutar, e, assim, e se curar, melhorar para próximas vidas, né? Então, mesmo quando esse corpo ele morre, a gente sabe que nossa vida vai ter uma continuidade, né? I mean, Ok. this can be very difficult to see, but for example, the house that I'm living in now was built in 1949. That the people who built this house are probably like long passed away, but the effect of what they did is helping me right now. And so the things that I am doing right now in this life are going to be beneficial to people even after I'm dead. This is one way that we continue and that we pick up the continuation of lives of other people. Hum. Então, por exemplo, a casa onde ele mora foi construída em 1949, né? E as pessoas que construíram ela já morreram há bastante tempo, provavelmente. Mas as coisas que elas fizeram ainda estão beneficiando ele, né? Então, essa é uma forma de a gente perceber como as coisas elas passam, né? Como a gente consegue transmitir as coisas que a gente faz para o futuro, né? Algumas perguntas? Mais perguntas, pessoal? Pergunta, comentário, o que vocês quiserem, né? Sensei, aqui no texto está citando sobre os preceitos e as 6 perfeições dos Bodhisattvas, seriam 6 paramitas, né? Uhum. É isso. A Sim. gente vai falar em breve ou a gente vai ter alguma coisa hoje sobre? Porque eu estava vendo aqui, a gente pegando um gancho, né, sobre a questão dos 6 paramitas, o desejo de ajudar, né, um dos nossos, superar o sofrimento, né, no caso, que é um dos ensinamentos dos 6 paramitas, entrando só num, numa parte mais pessoal, né, no caso, eu vou citar o caso aqui do meu irmão, que ele sofre já tem mais de um ano que ele está sofrendo de depressão, né, e mesmo medicado, ele não consegue, né, ter uma vida saudável, não consegue levantar da cama, não consegue viver, né, uma vida, e eu sempre, né, tô em todas as minhas práticas, tento fazer transferência de méritos, tento ter um pensamento positivo, né, para que ele saia dessa fase, né, que ele está. Isso traz sofrimento para a família, traz sofrimento para os meus pais, traz sofrimento para a gente que acompanha o dia a dia dele, né? E assim, eu me pergunto, né? Ele precisa passar por isso, né? Por que que ele precisa passar por isso? Por que que a família dele precisa passar por isso, né? São perguntas que eu me faço, né? Existe alguma forma, como que eu posso ajudá-lo? Se ele é uma pessoa difícil acesso, né? Uma pessoa fechada, justamente por isso é até difícil ter um diálogo com ele em relação a religiosidade, espiritualidade, né? A pessoa tem uma outra visão, né, da vida. Eu queria só colocar isso para saber se é, é, realmente ele precisa passar por isso, né? Alguma coisa que ele fez para que ele caísse nesse estado, né, de depressão, né? Sensei, he asked first about the 6 paramitas, and if we will talk about this soon or not, Yes. or if you Yes. can talk a little about this today. And also, he said about his own situation with his brother. His brother is under like a heavy depression since 1 year ago, and he takes medicine, but it seems that doesn't make much effect.
and Right. he cannot leave home. He's always in the bed. Mhm. And Leandro, né, he's always praying for him and Mhm. trying to transfer the merits of his practice Yes, to him yes, and yes, try yes. to help him in any way, in some way. Mhm. And he's asking if his brother needs to pass through the suffering and why that suffering, why this is happening, because uh, the suffering of the brother uh, causes suffering for all the family. Everybody's Yes. suffering with this. So he needs, and why? This is Mhm. the question. No, I have some experience with depression in my family also. It's very, very difficult to work with. I think step one, Odamaku. I mean that's certainly you're doing that. That's the I think the best thing that we can do in our piece. This is this is like I mean there was a time when people thought depression was a form of weakness, that there's something that's inherent within people, that there's something there's something wrong with the person that has caused them to withdraw and not want to be a part of the world anymore. Let me just, I'll stop there. Tá, então ele falou que tem alguma experiência, né, com depressão na família dele, e ele sabe que é muito difícil, né? Então o primeiro passo é recitar o Daimoku, né, que com certeza você já está fazendo e que ele acha que com certeza é uma boa coisa, né, a melhor coisa. Então tinha um tempo que as pessoas acreditavam que a depressão era um tipo de fraqueza, né? Então era algo errado com a pessoa, que a pessoa não queria mais fazer parte desse mundo, né? Então era uma fraqueza, né? Isso. Tá, ok. Right. And I think there's things. Some people think medication helps. Some people think just being present and being with somebody helps. But and again, I'm not medical. I just this is what I learned from Lotus Sutra and from what the Buddha taught. But is there a way to remind this person that they're valuable, that they're dear? And even like if they're lying in bed and afraid of the world and afraid of doing the things that are scaring them, probably. I think there's a lot of fear that's involved in depression. Is there a way that you can continue to communicate until they come out of whatever fog or difficulty that they've got right now? There's a lot of things I think in the world and in our environment that contribute to depression, whether it's expectations people have of all of being successful for some reason, and people think they're not successful enough, or they're not good enough, or they're not valuable enough to be part of the world. This can be part of why they withdraw. I think it's wonderful. This is going to sound strange. I think it's wonderful that your family is involved. I'm sorry that they're all suffering because of what's going on with your brother. I've also seen families that say, put him aside, there's nothing we can do, we're going to live our lives and just go ahead and let him be isolated. But I think that the best thing that anybody can do is to try to maintain those connections, to try to help him understand that he is somebody who's very dear to everyone, just exactly the way he is, not expecting, not telling him that he's not going to be dear until he comes out of the depression, to accept him for what he is, to see him for what he is, and to maybe remind him of all the wonderful things that he does and the ways that he is dear to you all. Ok. Então, ele falou que ele acha que algumas pessoas pensam que só o remédio ajuda, né? Ou que só estar presente do lado dessa pessoa com depressão ajuda. Ele falou, ele não é médico, né? Então, o que ele pode falar é basicamente a partir do ponto de vista do Sutra do Lótus e dos ensinamentos do Buda, né? E tem uma forma de fazer com que essa pessoa ela se sinta valiosa, útil, né? Mesmo que ela esteja com medo, né? Porque o medo ele também está envolvido na depressão, né? Então tem que tentar, além, né, de tudo, né? Tem que tentar conversar,
né? E também ver o ambiente, né, que a pessoa está inserida, porque tem coisas no ambiente, às vezes, que também contribuem com a depressão, que faz com que a gente se sinta derrotado, fracassado, né? Façam com que a gente não queira mais fazer parte do mundo. Então, ele disse, é maravilhoso, né, que a família esteja envolvida, né? Ele, claro, sente muito que, porque todos acabam sofrendo juntos, mas só que algumas vezes as famílias acabam isolando essas pessoas, né, que têm depressão, né? Então, ele acha que manter as conexões é algo muito importante. Então, dessa maneira, a gente consegue reconhecer as pessoas pelo que elas são, né? E também reconhecer as coisas, as qualidades, as características que essa pessoa tem, né? Ok. Because and just not have any expectations. I mean that just may the way the be that may be the way they're going to be for a while. And maybe they can only get out of bed for 2 hours a day. It may be that they need to have help doing things, but I think just reminding, and I think this is what the Buddha does in the first Nijo Sabuchu in chapter 16, is remind us that everybody is going to become a Buddha. Everybody has value. Everybody is worth something. That we're all connected together in this world that we're sharing, and sometimes people need to be reminded about that. Então, eu acho que ele falou que tem que fazer, né? Ele acha que tem que fazer essas coisas sem criar nenhuma expectativa, né? Ficar próximo dessas pessoas e ajudá-las a fazer as coisas e lembrar delas, né? Lembrar elas a respeito dessa, ah, desse valor que elas têm, né? Porque é exatamente isso que o Buda fez com a gente no capítulo 16, né? Ele lembrou a gente que todos nós podemos nos tornar Budas e que todos nós estamos conectados, né? Então, algumas vezes a gente precisa ser relembrado disso, né? I mean, this is another thing like that from chapter 20. I respect you deeply. I do not despise you. Why is that? Because you'll become a bodhisattva. I mean, he may think that he probably realizes that he's been isolated. He's a lot of trouble. He's causing a lot of suffering with all sorts of people. And why would anybody? Which just drives him farther and deeper. But just to remind him that despite all this going on with him, you're not going to abandon him. You're not going to disconnect from him, and that's something that may take him a while to realize, but it's something that we need to. The people in his position, they need that kind of reassurance more than anybody else. Então, por exemplo, no capítulo 20 do Sutra do Lotus, ah, ele fala a respeito do Bodhisattva jamais desprezar, né? Então, ele se curvava a todas as pessoas, né? Mostrando respeito, valor por elas, né? Então, quem tá numa situação de depressão, às vezes ela percebe, né, que ela tá fazendo as outras pessoas sofrerem e passarem por dificuldades, e por conta disso elas ficam ainda pior, né? Então, o importante é você saber que essa pessoa saber que você não vai abandonar elas, né? Que você não vai deixar ela de lado, né? Ok. E obrigado pela compartilhar sua experiência. Acho que é muito importante. Thank you. Obrigado. Obrigado, Leandro. Só, às vezes tem algumas partes da tradução que eu dou umas puladas assim para tentar condensar um pouco mais a resposta. Eu vou tentar, né, se for possível, depois escutar os áudios de novo e fazer uma transcrição mais certinha aí das respostas, tá bom? O pessoal já tá dando o nosso horário aqui, mas se alguém quiser fazer uma última pergunta ainda, pode ficar à vontade, né? Eu acho que esse assunto do sofrimento é muito interessante, né? Porque é uma coisa que todo mundo sofre, todo mundo sente, né? É muito real na vida de todo mundo, né? E todo mundo não quer sofrer. É, exatamente. Bom, A morte tem a ver com o fim do sofrimento. Não. Acho que não. Sofrimento existe. A morte
o Buda disse que ele veio ao mundo com as pessoas nem morte nem morrer nem nascer. People are not born and people do not die. He also said at one point that suffering is an illusion, that suffering is not real, which can sound strange, but suffering it's also a way of connecting. Suffering is a connection. So it's not real in the sense of, well, we'll talk more about maybe we'll talk about dependent origination at some point, but I don't believe that death is the end of suffering. That there's more, and this is part of our existence as bodhisattvas, is that the death that we go through is just part of the existence that we have. That is not the end of the existence. There's in chapter 16, there's a part where the Buddha in the story about the doctor and this children who poison themselves, how the doctor uses death in order to teach people. And I think there's a way that the Buddha also uses death in order to teach people. But stop there. Ok. O sofrimento, o Buda ensinou, né, em alguns pontos que o sofrimento ele é uma ilusão, que não é real, né? O que pode parecer estranho, né? Ele acha que o sofrimento é uma forma de, na verdade, de conectar as pessoas, né? Que o sofrimento não é o sofrimento por si mesmo, né? Mas é uma conexão. E por isso, nesse sentido, não é real da forma como a gente sente ele, né? A gente vai falar mais sobre originação dependente, mais para frente, e a gente vai poder entender um pouco melhor essas conexões. Mas só que a morte, né, não, ela não é o fim do sofrimento. A morte que nós passamos faz parte da existência que nós temos, mas não é o fim da existência, né? Então, por exemplo, no capítulo 16 tem a história do médico e dos seus filhos, né? O médico, ele finge a morte para ensinar as crianças da mesma forma como o Buda faz com a gente, né? Ok. But yeah, so the next no Julio pretendo falar sobre os preceitos que tem parte das 6 perfeições. A segunda perfeição é ter preceitos. Ter preceitos. So I think it's important to understand what precepts are, and that will lead into the 6 perfections. Bom, então ele falou que na próxima aula a gente faz em junho, né? Vamos falar sobre os preceitos, porque como é uma das 6 perfeições, os preceitos, então é importante a gente saber a respeito do que são os preceitos para a gente poder conseguir entender certinho o que são as 6 perfeições. Bom, ok então, pessoal. Já deu o nosso horário. Queria agradecer ao Reverendo Warner pela aula de hoje. E Warner, se você tiver mais alguma coisa para falar, pessoal, senão podemos encerrar. Sorry for not speaking more Portuguese. Thank you all for being here. I appreciate you giving me this chance to speak with you, and I look forward to seeing you again next month. And I especially look forward to seeing you in August at the workshop. I hope everybody can be there. Ele pediu desculpa por não falar mais português, mas só que, na verdade, ele tá falando português muito bem, né? Não sei se vocês perceberam. Cada mês tá com a pronúncia melhor, tá com um acento melhor. Então, o Warner Sensei tá de parabéns aí mesmo pelo aprendizado do português aí, que a gente sabe que não é fácil, né? E, bom, incrível, né? É incrível, né? A primeira vez que a gente se encontrou no workshop, ele não falava nada de português. Hoje ele já entende a gente e se comunica assim. Cara, quem me dera poder falar o inglês assim, né? Ao contrário. Exatamente. Tá realmente impressionante, né? We'll continue
Vou continuar aprendendo. Muito bom, muito obrigado, Sensei, por esse esforço, né? Sei que é difícil aprender outro idioma, né? Sim. E, bom, e ele falou também que espera encontrar a gente de volta no mês que vem, em julho, e especialmente em agosto no nosso workshop, né? É isso. Uhum. Bom, então é isso. Ah, Vamos encerrar. Sensei, podemos recitar o Demo por 3 vezes? sim. Dá-me 3 vezes, por favor. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado, Warner Sensei. Muito obrigado a todos. E a todos, bom final de semana. Reverend Akuda and Yutasu Sensei, can you stick around after? Sim, Sim. esperamos.